Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos ler no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 24. Assim está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O texto, versículo que vamos meditar nesta noite, falando sobre a promessa da vida eterna. O Senhor Jesus estava reunido-se com os seus discípulos e João percebeu neste encontro de Jesus, quando Jesus estava se declarando diante dos seus discípulos quem ele realmente era, declarando-se como Filho de Deus, enviado de Deus, que veio segundo o plano e o propósito de Deus para realizar a vontade de Deus. E ele, então, iguala-se, declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Para os discípulos, esta foi uma revelação profunda, maravilhosa e alentadora. Mas para os judeus, os religiosos daquela época, essa declaração de Jesus foi um atentado contra a soberania de Deus, porque eles julgavam que Jesus era um mero homem, alguém que estava ali, finito, limitado, e quando declarava-se ser filho de Deus e igual ao Pai, eles então o acusaram de blasfêmia e começaram a arquitetar planos para prender a Jesus, para levá-lo ao julgamento e futuramente para levá-lo à morte. Mas em todas as investidas que eles tentaram surpreender Jesus, em nenhuma delas ele foi bem sucedido, porque Jesus sabia qual era a hora que ele seria entregue. Quando os homens quiseram vir para prender a Jesus, e Jesus então faz a eles uma interrogação: a quem buscais? Eles dizem: a Jesus Nazareno. Então Jesus diz: sou eu. Todos eles recuaram e caíram para trás. Não se sustentaram diante de Jesus. Quando chegou o momento, chegou a hora certa, que eles vieram com espadas, com lança, com varapaus, com tantas coisas, Jesus disse: para que isto? Se é a minha hora, deixai ir estes, os discípulos, não façam mal a eles. E Jesus então deixou-se levar, porque tinha chegado a hora no calendário de Deus para ele se entregar. Então, assim aconteceu. Então, Jesus sempre teve esta pedra no calcanhar. Os judeus, os religiosos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eram grupos políticos e religiosos que entendiam a lei de Deus, a revelação de Deus de outra maneira, e quando Jesus veio trazer a verdadeira interpretação viva em pessoa, eles não receberam, eles não reconheceram, eles não aceitaram e procuraram colocar sempre dificuldades no caminho de Jesus. Mas Jesus nunca foi impressionado por essas influências, ameaças ou provocações desses que eram contrários a Jesus. Mas ele fixou-se em cumprir a vontade do Pai, realizar o plano de Deus, levá-lo até o fim e consumá-lo de uma vez por todas, para que então tudo ficasse realizado. Jesus não faz nada pela metade. Jesus, o que começa, ele vai até o fim, ele termina, ele conclui, ele dá o final. E com a sua vida aconteceu da mesma forma.
Então, quando ele está se declarando como filho de Deus, há esta pérola que ficou gravada aqui neste versículo de número 24. Esse capítulo 5 tem aqui algumas pérolas que, ao longo dos dias, nós vamos ver se conseguimos meditar em alguma delas. Hoje, vamos nos focalizar unicamente no versículo de número 24, porque entendo que aqui há uma mensagem completa com um sentido definido. E é sobre isto que vamos tratar esta noite, a promessa da vida eterna. Então, observemos o que diz o versículo. Ele começa nos dizendo assim: na verdade, vos digo. Então, Jesus está reafirmando. Quando se utilizava a repetição, era para enfatizar a seriedade, o cuidado, a atenção que se deveria ter àquela declaração que seria feito a seguir. Então, quando Jesus diz, na verdade, ele está como que chamando o povo a si, atraindo-lhes a atenção, para que eles fiquem, então, atentos ao que ele vai dizer. Porque muitas das vezes, quando a pessoa vai falar algum assunto, ele não desperta a atenção do outro. E ele vai falando. E depois se aborrece porque o outro não escutou. Ele diz, fulano, eu estou falando com você. E fulano diz, eu não ouvi nada. Por que não ouviu? Porque, em primeiro lugar, tem que se despertar a atenção das pessoas. Tem que atraí-las para que elas estejam atentas para ouvir o que vai ser dito e considerar o teor daquela palavra. Então, quando Jesus diz, na verdade vos digo, então eles já estavam cientes de que era a hora de manterem-se em posicionamento voltado para o que Jesus tinha para transmitir, não é? É como quando os governos vão fazer alguma declaração, algum pronunciamento, eles anunciam um dia, 2 dias antes, e antes que entre a palavra daquele que vai pronunciar, eles colocam ali um chamativo para que as pessoas fiquem atentos, e depois então ele entra e faz o seu anúncio, a sua proclamação. A maneira de Jesus trazer o povo e despertar, chamar a atenção deles para estarem atentos ao que Jesus ia falar, era a maneira como ele dizia, na verdade. Isto é algo importante, é algo prioritário, é algo essencial, é algo de grande valor. Não se pode perder a oportunidade de ouvir o que Jesus está querendo dizer. Então, em primeiro sentido, ele chama o povo. Na verdade. Aí ele segue. Ele diz, vos digo que. O que é que Jesus vai dizer? Ele vai dizer algo importante. E para o momento. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra. Então, o primeiro ponto que Jesus diz aqui, ele diz, quem ouve. As pessoas, elas estão acostumadas a escutar, porém, não ouvir. Porque escutar é algo sem comprometimento, sem compromisso. Está escutando? Falando, estou escutando. Depois você diz, repete o que eu falei. Eu não lembro mais. É porque estava escutando, né? Não estava ouvindo. Então, quem escuta é diferente de quem ouve. Quando o Espírito Santo fala às igrejas da Ásia, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não diz escuta, ele diz ouça.
E Jesus aqui está dizendo, quem ouve. Então, ouvir é diferente de escutar. Ouvir implica compromisso, atenção, concentração e audição afinada. Para ouvir e entender. Em outro texto da palavra de Deus, o Senhor diz, vede como ouvis. Por isso é que quando o Senhor Deus usa a Tiago falar que todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar, significa que ouvir exige decisão. Ouvir exige concentração. Ouvir não concorda com distração. A pessoa está falando e o outro está vendo outras coisas, está falando um assunto paralelo. Não. Ouvir, a pessoa tem que se calar, abrir a audição e ouvir. E ao ouvir, procurar, em primeiro lugar, entender o que se está falando e depois vem os outros passos seguintes. Então, é diferente ouvir de escutar. Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra. Então é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. E esta palavra que Jesus vai dizer àquele povo e diz a nós nos nossos dias, é uma palavra que Jesus recebeu do seu Pai. Porque ele disse, eu nada posso falar ou fazer alguma coisa se não vier do meu Pai. E quando alguém quis dizer alguma coisa, ele disse, o homem não pode dizer coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então Jesus recebe as palavras do Pai e ele agora transmite-as ao povo. E diz, quem ouve a minha palavra. E a palavra de Deus, ela nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Veja que não está escrito, a fé vem pelo escutar. Não, ela vem pelo ouvir. Então, sempre estou enfatizando, ouvir é diferente de escutar. Escutar é algo passageiro. Ouvir é algo que toma tempo, atrai a atenção, aguça a compreensão, o sentido. Por quê? Quando você vai ouvir uma palavra, em primeiro lugar você precisa entender o que está se falando. É a lei da comunicação. Se eu tenho algo a transmitir, eu sou o emissor, o que vou falar, a palavra, o aviso, a declaração, e o outro será o receptor. Agora, entre eu, a mensagem que eu tenho, e o receptor que precisa receber esta mensagem, existe o meio de comunicação. Então, a maneira como eu falar, a pessoa pode entender ou pode não entender. Se eu falar descuidadamente, não vai haver o interesse, não vai haver a receptividade no coração do outro. Mas se eu falar de maneira clara, compreensível, no nível da pessoa, com as palavras que ele vai entender e apurar o sentido, então o que eu disser vai ter um caminho livre, chegará àquele ouvido que está ouvindo, e ao ouvir, ele vai entender, e entendendo, vai compreender, e depois que compreender, vai assimilar. Então, primeiro vai ouvir, entender, compreender e assimilar.
Depois que fez esses 3 pontos, ouviu, 4, ouviu, entendeu, compreendeu e assimilou, ele vai conservar aquilo que ouviu. E onde é que se conserva as palavras de vida? No coração. Por isso é que a palavra entra pelo ouvido e desce ao coração. Mas aí ela precisa seguir este caminho: ouvir, entender, compreender, absorver e conservar, ou seja, guardar, colocar no depósito, que é o nosso coração. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Agora, qual é o teor da palavra de Jesus? A palavra de Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Escritura nos afirma que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em outra ocasião, Jesus disse: a palavra que eu vos disse, elas são espírito e são vida. Deus, através do profeta Isaías, disse: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Lá no livro de Salmos está escrito: o Senhor enviou a sua palavra e a terra produziu. O Senhor disse, o Senhor pronunciou a palavra e as coisas que não existiam vieram a existir. Então veja o teor da palavra de Deus. É diferente da palavra dos homens. A palavra dos homens, ela traz consigo morte, limitações, embaraços, dificuldades, mas a palavra de Deus não. Ela é profunda. E o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele disse: orai por nós para que a palavra tenha livre curso, que o caminho para a palavra de Deus percorrer até ir e fixar-se no coração da pessoa, ela tenha um caminho livre. Então, esta palavra, ela é poderosa, ela é eficiente, é uma palavra que traz encorajamento e é a palavra da fé, ou seja, geradora de fé. A palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E não custa repetir: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir. Então, quem ouve a minha palavra? Então, o primeiro ponto é ouvir a palavra. E para ouvir, são aqueles 4 pontos que já falei: ouvir, entender, compreender, absorver e conservar. A palavra está lá. Você recebeu, entendeu a mensagem, compreendeu, concordou, levou para dentro do coração. E o seu coração agora, ele vai entrar em ebulição. O salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas. As palavras de Deus, elas são poderosas. Elas têm uma eficácia profunda. Então, em primeiro lugar, Jesus disse: quem ouve a minha palavra? O primeiro ponto é ouvir a palavra. Ouviu a palavra? Não tem dúvida? Está tudo claro? Tudo definido? Muito bem. Então, este é o primeiro ponto. Quem ouve a minha palavra. E ele diz a segunda parte: e crê naquele que me enviou. Então, Jesus torna claro diante dos seus discípulos que ele está ali porque ele foi enviado. E o enviado não fala de si mesmo, mas ele dá testemunho daquele que o enviou. E Jesus disse: o Pai me enviou, portanto eu falo as palavras do Pai. E ao falar as palavras do Pai, Jesus diz:
quem ouve a minha palavra e crê em quem? Naquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Quem enviou Jesus foi o Pai. Então observe, crê naquele que me enviou. Em João, no capítulo 6, versículo de número 47, assim está escrito: versículo de número 40, João 6,40, diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Então Jesus disse, e crê naquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou a Jesus? Então ele está dizendo aqui, no versículo 40, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que aquele que enviou a Jesus, a vontade dele é que as pessoas ouçam a palavra dita por Jesus e creiam no seu Pai, creiam em Deus. Então Jesus diz, e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus é o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus justo, santo, eterno, poderoso, majestoso, fiel, verdadeiro, glorioso, e ele é um Deus que vive para todo sempre. Então, este é o Deus que enviou Jesus, o seu Filho, que despojou-se da sua glória, assumiu a forma humana, veio estar conosco. Então, este Deus enviou Jesus e deu a ele a sua palavra, e Jesus agora está transmitindo àqueles que estão à sua frente, à sua presença, no dia em que ele abriu os lábios para pronunciar esta palavra, e para nós, nos nossos dias, ela está escrita, e nós, quando a lemos, rememoramos o que Jesus disse lá. Então ele diz, em primeiro lugar, ouve a minha palavra. Essa é a primeira ação nossa. Primeiro ouvir. Ouviu a palavra? A palavra teve o endereço certo. Ela alcançou o destino. Então agora, e crê naquele que me enviou. Então, quando se ouve a palavra e crê em Deus que enviou o Senhor Jesus, então agora começam a surgir os resultados. Então Deus que enviou a Jesus está lá em João 3,34, nós já lemos aqui em João 6,40, né? Que diz que a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna. E em João 3,34 está escrito, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então Jesus foi enviado por Deus e ele fala as palavras de Deus. No outro texto, Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, significa que elas são de Deus. Porque quem não é de Deus, não ouve as palavras de Deus. E no capítulo de número 3, 16, diz assim, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então vejam, observamos aqui, quem enviou Jesus foi o Pai. A palavra que Jesus fala é a palavra do Pai. Entre Jesus e o Pai não há conflito, não há diferença, há uma unidade. Por isso ele disse, eu falo o que o Pai me manda, o que o Pai me ordena. E eu faço os milagres que o Pai ordena. De mim mesmo eu nada faço, se não vir fazer o Pai. Então, Jesus sempre colocou em evidência esta submissão ao Pai. E nós precisamos, junto a Jesus,
ter também esse mesmo tipo de submissão, de não querer fazer as coisas à nossa moda, à nossa maneira, pela nossa conta, mas fazer debaixo da orientação e da aprovação do Senhor Jesus Cristo. Nestas condições, nós podemos realizar a obra de Deus e, com certeza, o Senhor nosso Deus, ele vai então nos usar como seus instrumentos. Então, observe duas ações. Ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. O que acontece quando a pessoa ouve a palavra dita por Jesus e crer no Pai que enviou a Jesus? O que é que vai acontecer com esta pessoa? Nós estamos falando aqui hoje sobre a promessa da vida eterna. Então, observemos. Quais são os resultados? Então, seguindo aqui neste mesmo versículo, nós conseguimos fazer uma divisão clara de 3 tempos dentro desta promessa. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então, observe aqui. Esta é uma afirmação presente. Ouviu a palavra? Creu em Deus? Evidentemente que ao ouvir e crer, aproxima-se de Deus, é recebido por Ele, é justificado por Ele, é perdoado, e então recebe de Deus a vida eterna. E note que o versículo está dizendo, tem a vida eterna. Não está dizendo teve. Lá atrás você teve a vida eterna. Não está dizendo quando você ouve e crê, você terá no futuro a vida eterna. Não. Está dizendo tem, presente. Então a vida eterna é para ser desfrutada no presente. No presente, nós recebemos a promessa da vida eterna. Embora vivendo fisicamente, mas acertado a nossa vida espiritual de comunhão com Deus, nós temos a promessa da vida eterna. E quando esta vida física terminar, nós continuaremos com Deus por toda a eternidade. Porque a promessa é essa: vida eterna é vida sem fim. Vida eterna é vida com propósito, é vida definida. Vida abundante é vida completa, é vida plena, é vida realizada. Agora, vida eterna é vida sem fim. Não há limite para a existência de quem entra na eternidade. Então, o Senhor está prometendo aqui, tem a vida eterna. E em João, no capítulo 3, versículo 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Não diz tinha, não diz terá, mas diz tenha. Tenha hoje, tenha agora a vida eterna. E no capítulo 3, no versículo 36, está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então observe que nesses 3 textos, nós estamos sempre lendo a expressão tem a vida eterna, tenha a vida eterna. Então aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então é algo para se receber no presente. Então, observemos aqui. E em João, no capítulo 20, o versículo de número 31, assim está escrito: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Então, vida eterna, a promessa aqui diz, tem a vida eterna. Então, se nós recebemos agora, após ouvir a palavra e crer em Deus, recebemos a vida eterna, alguma coisa que não condiz com a vida eterna precisa deixar de existir na nossa vida. Então, no presente, recebemos a vida eterna. E o que diz? Qual é a consequência depois que alguém recebe a vida eterna? A palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E que o salário do pecado, ou seja, o pagamento final da vida das pessoas que vivem e morrem no pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não diz será a vida eterna. Não diz era a vida eterna. Diz é. O dom gratuito é presente. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, quando alguém recebe a palavra, exerce a fé em Deus, o Senhor Deus vai implantar no coração desta pessoa a natureza divina, e esta natureza divina, quando por ocasião da glorificação, nós recebemos um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, esta vida eterna, ela vai manifestar-se por toda a eternidade. Então, ela vai no nosso interior. Então, se nós recebemos uma promessa de vida eterna, nós tínhamos uma consequência da nossa vida anterior. Se a partir deste momento, ao ouvir a palavra, foi tomada uma decisão, e esta decisão foi válida diante de Deus, que ele colocou seu Espírito para dar testemunho com o nosso Espírito, que a partir de então nós somos filhos de Deus, então o que era determinado para a nossa vida precisa deixar de existir. E está contido nesse mesmo versículo. Observe. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Presente. Tem. Vírgula. E não entrará em condenação. Entrará não é presente e nem é passado. Entrará está falando de futuro. Então está dizendo, uma vez que recebeu de Deus a vida eterna, não entrará em condenação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar em novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então aquela condenação que era certa para a nossa vida, no estado pecaminoso em que estávamos caminhando, agora ela é interrompida por conta da vida eterna que foi implantada em nosso interior, e a palavra de Deus diz que Deus nos livra da ira futura, da condenação eterna. Então, diz aqui que aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna e ele não entrará em condenação. Não entrará em condenação. Então, aquilo de negativo, de consequência do pecado, que estava marcado como salário, como recompensa de uma vida longe da presença de Deus, agora deixa de existir. É cancelado, é eliminado. A palavra de Deus diz que Jesus, quando subiu na cruz, ele levou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz. E quando Jesus disse está consumado, significa que aos que ouvem
e creem, recebem vida eterna e estão livres da condenação. Não sofrerão a condenação. Então, é o que está escrito aqui. Então, no futuro, se havia de vir uma condenação, havia de vir uma consequência perigosa, uma eternidade longe da presença de Deus, agora, de posse da vida eterna, que foi implantada em nós pela operação de Deus, nós nos livramos desta condenação e estamos agora no caminho da salvação, libertos por Jesus para vivermos para Deus e com Deus por toda a eternidade. Então já observamos que no presente recebemos a vida eterna, no futuro não precisamos mais temer a condenação, porque ela já não tem mais validade para a nossa vida. Ela perdeu a validade, ela foi cancelada, ela foi revogada, porque uma vez que a vida eterna entrou, a condenação saiu e a vida prevalece. Pois bem, então vimos o presente e vimos o futuro. E seguindo o versículo, ele diz o seguinte: mas passou. Não diz passa e não diz passará. Diz passou. O que passou é passado. Passado. Ficou lá atrás. Então, ao receber a vida eterna, foi-nos tirado o peso da condenação futura. Ela não tem mais nenhuma influência sobre a nossa vida, porque a vida eterna está atuando no nosso interior. E a morte na qual nós estamos vivendo, porque estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então, a morte com a qual nós estamos vivendo, então agora passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos espirituais, vivos fisicamente, mas mortos espirituais e sem esperança da vida eterna. Ao ouvir a palavra de Deus e crer naquele que o enviou, ouvir a palavra de Jesus e crer naquele que o enviou, nós recebemos então a vida eterna. A condenação saiu do nosso caminho. E a morte que vinha nos seguindo, nós fomos transportados. Fomos agora tirados da morte para a vida com Deus. Então, a ressurreição espiritual. Então, a nossa vida espiritual, ela foi ressuscitada. O nosso espírito, ele foi despertado pela palavra de Deus e agora ele é alimentado pelo Espírito Santo, aplicando nele as palavras de vida, que são espírito e são vida, e elas nos mantêm regozijantes, alegres, felizes e seguros com a promessa da vida eterna. Porque quem prometeu foi Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Deus faz, ela é fiel e verdadeira. Então veja, no passado nós estávamos na morte. Vivendo na morte. No presente, no encontro com a palavra, em ouvir, compreender, entender, compreender, absorver e trazer para o coração a palavra e crer naquele que enviou o Senhor Jesus, nós recebemos no ato imediato vida eterna. Ao receber vida eterna, o medo que o futuro trazia para nós já não existe mais. O nosso futuro agora está nas mãos de Deus. E o nosso futuro, ele é garantido pela eternidade, pela vida eterna que Deus deu a quem crê. E a morte que nós estávamos caminhando por ela, nós somos agora transportados da morte para a vida. E agora estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Então veja que promessa maravilhosa o Senhor Jesus fez para cada um de nós. E você que está ouvindo esta palavra de Deus,
pode hoje também receber esta vida. Então está escrito, ó, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente, não entrará em condenação, futuro, mas passou da morte para a vida, passado. Então, passado, presente e futuro, numa única promessa de Deus, que é a promessa da vida eterna. Foi para isto que Jesus veio, para que eu e você receba e desfrute a vida eterna. E a vida física, ela vai passar. Ela tem um tempo para estar aqui. Mas há uma promessa de Deus que nós vamos ser transformados, vamos ser arrebatados, vamos ao encontro de Jesus e lá sim nós estaremos livres por toda a eternidade. Então, pense hoje no caminho em que você está. Ouça a palavra de Deus. Ouvir é tão valoroso. Ouvir significa que a pessoa vai parar para dar atenção. Escutar não, todo mundo está falando ao mesmo tempo a mesma coisa e está falando de 2, 3 assuntos ao mesmo tempo. É a pessoa que escuta, mas não grava nada, não guarda nada, não tem benefício nenhum. Benefício tem quem ouve. Ouve. Então, ouvir é diferente de escutar. Então está aqui esta promessa para todos aqueles que reconhecerem que Jesus é o enviado de Deus. Ele veio com a finalidade de entregar a sua vida em sacrifício e ele veio também proclamar a palavra que o Pai havia lhe dado. E ao ouvir a palavra de Jesus, identificamos com aqueles que são de Deus. Por quê? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Simples assim. Não tem segredo. A palavra de Jesus, ela é simples, clara, definida e compreensiva. Não deixa dúvida nenhuma. Mas ao ouvir, então, está escrito aqui, tem a vida eterna. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E entender, à luz deste versículo, esta preciosidade de Deus, de dar-nos no presente a vida eterna, nos livrar no futuro da condenação e no passado nos libertou da morte para a vida. Agora somos livres e estamos vivos para servir a Deus. Que isto fique gravado no nosso coração, no nosso entendimento, e que possamos com mais atenção ouvir a palavra de Deus, interessar-se por ela, alimentar-se por ela e viver a promessa que está na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar esta noite a cada um de nós, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.